Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, amigas. Em nome de Jesus estamos aqui para poder falar da Palavra de Deus, a palavra que consome todo o mal, que ajuda na nossa vida e que nos instrui, né? A gente não vive sem a Palavra de Deus. As pessoas podem achar que vive sem ela, mas não. Uma hora ou outra a pessoa vai ter que cair na real que não vivemos sem Deus e sem a Palavra dele. Irmãos, hoje eu estava vindo em outra cidade, fui lá na cidade de Varginha. No caminho me veio à mente falar sobre o pão que caía dos céus no deserto quando o povo de Israel estava lá, né? 40 anos andando no deserto, e Deus sustentou eles. Então eu quero fazer primeiramente a leitura da Bíblia lá no capítulo 16 do livro de Êxodo, onde conta o que aconteceu nessa época. Deus manda o maná. Êxodo capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? O que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos.
Porém, medindo-o com Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixa dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer. Porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia no seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Essa é a palavra que está no capítulo 16 do livro de Êxodo. Como vocês viram, Deus usava os seus profetas, no caso nessa época Moisés e Arão, para falar com o povo, né? Usava os profetas para falar com o povo, e o povo, como sempre, cabeça dura, desobedecia, alguns desobedeciam. Deus mandou pegar o maná que caía do céu, comer durante o dia e não armazenar para outro dia, porque ia apodrecer, né? Dito e feito. Muitas pessoas teimosas foram lá e desobedeceram a Deus, guardou para outro dia e deu bicho e cheirou mal. Hoje acontece a mesma coisa, né? De várias maneiras. As pessoas pegam as bênçãos de Deus, ao invés de dividir com as outras pessoas, ao invés de abençoar os órfãos, abençoar as viúvas, as pessoas só querem guardar o maná, a bênção de Deus, né? Não compartilhar com os outros. E não estão obedecendo a Deus. Por isso que a mão de Deus está pesando nessa terra e a justiça dele está chegando, né? Estão armazenando maná, estão explorando as pessoas. Atualmente Deus usou a cantora Aimee Rocha para poder falar umas verdades aí que incomodaram a muitos, né? Então é uma vasta música
que aborda vários assuntos, inclusive o armazenamento do maná. Estou armazenando o maná para nós, né? Ao invés de dividir, abençoar as pessoas, faz a vontade de Deus. E eu quero abrir a Bíblia também, lá em Mateus capítulo 6, eu quero falar sobre a providência divina. Essas pessoas que guardaram o maná para outro dia, que não obedeceram a Deus, por que fizeram isso? Porque não tiveram fé, porque Deus falou, come o maná hoje e não colhe para outro dia, não guarda. Aí muitos falaram assim, amanhã pode que não venha, então eu vou colher e guardar. Mas se Deus falou, para que desobedecer, né? Quando Deus fala, você pode ir firme e tranquilo, porque Deus é fiel. Mas a falta de fé que faz as pessoas desobedecerem, né? Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Glórias a Deus, Deus é fiel e só a Ele devemos obedecer. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus é muito forte, né? Eu falei do maná, as pessoas temaram, desobedeceram a Deus, armazenaram para outro dia. Por quê? Pela falta de fé. O que fala na palavra de Jesus? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Confie em Deus, porque o dia de amanhã cabe a Ele, está na mão dEle. A sua vida está na mão de Deus. Deus pega essa terra gigante que a gente mora e põe na palma da mão e cuida de cada um. Imagina essa cena, a mão de Deus, a terra que para nós é gigantesca, para Deus ela é um grão de areia. Ele faz o que Ele quer. Ele faz da sua vida o que Ele quer. Você tem que obedecê-lo, para não ficar nas mãos do inimigo. O inimigo que quer usurpar o trono de Deus, que já está derrotado. Amém, meus irmãos? Que essa palavra entre no seu coração e você possa praticar e levar essa palavra para frente. Que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ela cura feridas da alma, ela restaura a saúde mental, física, ela restaura a sua vida espiritual com Deus, sua vida física e tudo que você precisa. Deus sabe de tudo. Não fique preocupado amanhã. Pessoas atualmente andam falando no YouTube aí, fazendo vídeos falando, armazena alimentos, guarda alimentos, porque vai vir um temporal, vai vir um eclipse, não sei o que lá. Todo dia, todo ano tem essas coisas.
E as pessoas ficam apavoradas, não procuram a palavra de Deus, não procuram saber a verdade de Deus e fica acreditando no homem. Os youtubers que ficam ganhando dinheiro para falar mentira, para poder usar a palavra, para poder se beneficiar e não falar a verdade pura do Evangelho de Jesus. Então, Deus falou para você armazenar alimentos, para você não morrer de fome. Não quer dizer que é errado armazenar. Pode armazenar alimentos, não tem problema nenhum. Mas você tem que confiar em Deus. Quando Deus fala, eu vou preparar o seu amanhã, para que você vai preocupar em ter que armazenar alimento para alimentar amanhã? Deus cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, das flores, todo ser vivente foi Ele que criou e Ele cuida. E nós, que somos feitos à imagem e semelhança deles quem? De Deus Pai, de Deus Filho, Jesus e Espírito Santo de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança dele e Ele cuida de nós. Basta você deixar e permitir, se entregar para Ele. Amém? Que essa palavra entre no seu coração e possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.